pessoal, Eduardo Correia aqui com mais um vídeo. Falaremos sobre lâmina. Essa semana tivemos um ataque a um policial e ele foi salvo justamente pela placa de cerâmica, não pela aquela de Kevlar, né? E outro caso também de um vigilante que conseguiu êxito, né? Conseguiu expulsar ali o agressor que estava com uma lâmina, armado com uma lâmina. Lâmina é uma ferramenta muito antiga, muito simples e que até hoje vem dando trabalho na área de segurança, um armamento, né? Uma arma, né? Que simples e muito utilizada até hoje, uma das primeiras armas utilizada até hoje, e muito complexo um combate com lâmina. É importante que o combatente, né, o vigilante, o militar, seja quem for, tenha uma noção de combate com faca, seja uma noção básica, não é filme, não é coisinha de filme, isso não existe, mas sim uma noção básica sobre o uso, a utilização desse material. E algumas medidas de proteção contra isso. Existem alguns protocolos, né, sobre, ou algumas diretrizes, né, sobre esse assunto. Importante demais. É notório que eu sou apaixonado por lâmina, então eu tenho de várias formas de lâmina. Eu uso canivete o tempo todo, mesmo com a arma primária, uma arma de fogo, mas eu estou sempre com canivete, até nos meus passeios de moto, etc. Porque a faca, a lâmina, ela é uma ferramenta também. Então eu uso sempre uma dessazinha, está sempre no meu bolso, tenho várias, eu sou colecionador de faca. E eu gosto também dessas que são fixas, né? Lâminas fixas, não dobram o cabo. Então, pessoal, é importante vocês saber escolher a sua lâmina. A sua lâmina, dependendo do teu tipo de aplicabilidade. Isso é uma coisa muito importante. Você precisa entender que existem lâminas negras, existem lâminas na cor do metal, né? Laminado, reluzente, né? Então, são aquelas lâminas cromadas e tudo mais. Você tem que entender qual é a função de cada objeto daquele ali. Outra coisa que você necessita do entendimento é justamente da anatomia humana. Eu não sou enfermeiro, sou enfermeiro de combate. E alguma coisa a gente entende sobre anatomia, justamente onde tem artéria, né? Grandes órgãos ali fundamentais para o nosso funcionamento do corpo humano. Então é importante que você tenha essa noção. O combatente ele não pode estar cego, achando que vai fazer de qualquer forma que vai dar certo. Não dá certo. O cara tem que entender um pouquinho sobre anatomia humana. E você tem que entender também um pouquinho das técnicas. Existem várias técnicas sobre combate com faca. Então vou mencionar hoje aqui duas técnicazinhas, dois tipos de empunhadura, de duas técnicas diferentes. Vou dizer as vantagens e desvantagens delas duas. E vamos dizer um pouquinho sobre a escolha do armamento. Então existem dois tipos de empunhadura para a lâmina. Primeira coisa, os marines, né, os fuzileiros navais americanos, gostam muito de utilizar a mão esquerda, que é a mão reagente, à frente. E a mão da lâmina, eles usam a lâmina para trás. Nesse caso, você tem essa mão para que você possa agarrar, ou você possa puxar, ou você possa se defender, para você começar a desferir os golpes através dessa mão, no apoio aqui atrás. Qual é a vantagem e a desvantagem desse tipo de empunhadura? Vantagem: o armamento está sempre retido, sempre escondido aqui atrás, e você tem um tempo de resposta muito rápido, e o inimigo não sabe o que você vai fazer. Ou seja, o fator surpresa é importante nesse tipo de empunhadura. A mão à esquerda você tem a proteção, você pode proteger, bloquear, pode agarrar, agarrou e puxou. Então é um tipo de combate, esse tipo de combate. Alguns gostam, outros já não. Então isso é escolha do estilo de luta, tá? Então é legal, é interessante essa mão, e você possa fazer sim, utilizar o armamento de uma forma furtiva, tá? Agora existe também a desvantagem, que é justamente de repente ele enxergar que você está escondendo uma arma ali, e o tempo, talvez esse tempo aqui de você sair com ela daqui até aqui, esse caminho que ela percorre,
possa ser longo e de repente você já foi machucado, pode ter sido machucado, ou a sua mão está exposta e aí rapidamente alguém corta a sua mão. Então também existe a desvantagem. Quando você apresenta o armamento, você muda a base, você muda a sua base perna direita à frente, você apresenta o seu armamento desta forma, né? Você tem a desvantagem porque ela está exposta logo, ou seja, o inimigo já viu onde ela está, qual é a mão que é o risco, qual é a mão o risco, né? Mas você tem a vantagem de que? Psicológica. Como você você o armamento, você tem uma vantagem psicológica. O inimigo já viu a sua faca. Alguns criam um medo, uma situação psicológica, e aí o inimigo possa fugir, possa perder a vontade do combate apenas de você apresentar o armamento. E aí, com o armamento já à frente, você tem pequenos cortes. Então você está muito próximo já do inimigo. Então ele apareceu, você tirou, ele apareceu, você perfura, já está apresentado. Você perde todo aquele ângulo de ataque. O ângulo de ataque ele dá potência no teu desferimento do teu golpe. Porém aqui você já perdeu todo esse potencial de deslocamento. Qual é a desvantagem? O armamento já está aqui, o inimigo já sabe qual a mão que ele vai agarrar, ele não vai se preocupar nem com a outra. E outra coisa, o seu punho é sensível. Então o seu punho aqui, ó, é o risco. Ele pode dar uma pancada aqui, ele pode torcer a sua mão. Ou seja, então todas as duas empunhaduras, ela tem vantagem e desvantagem. Basta você treinar, basta você escolher a melhor opção. Uma das grandes vantagens também é esse tipo de empunhadura à retaguarda. Que aí você está na posição de boxe normal, você pode, né? Você pode dar os golpes de boxe normal, você pode estocar dessa maneira, né? E também você pode fazer os cortes laterais. Então, uma das posições bacanas seria essa. Porém, você pode esconder aqui também, pode inserir a tua mão de apoio para frente. Agora, a desvantagem disso aqui é justamente você ter esse ângulo, porque se o camarada entrar aqui, ele consegue segurar a tua mão e você já não tem mais ângulo de proteção, não tem como tu virar, não tem como tu fazer mais nada, que tá para trás. Então tudo isso você tem que ser treinado, você tem que escolher uma opção, né? E tem que treinar. Qual é a vantagem e desvantagem de utilizar uma lâmina? A lâmina ela pode ser justamente utilizada para a lâmina tua, tu sacou essa arma, e ela pode ser utilizada contra você. Então, muito cuidado com esse material. Ah, eu tenho uma faca, eu vou me defender. Às vezes o inimigo pode tomar de você e você pode sucumbir apenas com o seu próprio armamento. Um dos detalhes que é preciso ressaltar. Qual tipos de perfurações e lesões que eu consigo com esse material? A primeira, eu consigo estocar. Eu uso a ponta do armamento para estocar, fazer um ferimento. Eu posso, com a lâmina em 90 graus com a carne, eu posso fazer uma navalhada, um corte no tecido. Eu também posso fazer uma raspagem, que é justamente o fio. O fio vai correr sobre a pele. Isso é só um teste psicológico. O inimigo botou a mão e você não quer machucar ele, você só dá uma raspada no braço dele, ele toma aquela queimada ali. É um dos golpes. E você pode contundir com a ponta do cabo, ou até mesmo pelo dorso da lâmina. Você pode também desferir alguns golpes só apenas para alertar. Da mesma forma com essa lateral aqui também. Você pode bater no seu inimigo ali, só para ter para ele sentir que você tocou nele. Se tivesse com a lâmina, ele estava perdido. Isso são detalhes, pessoal. São detalhes. Apesar de tudo isso, né? Além de tudo isso, a lâmina ela também é uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta muito útil aí para qualquer tipo de situações aí de emergência. Então nós falamos sobre todo esse aparato, né?
sobre essa pequena ferramenta. E tem muito mais. Gostaria de deixar para os senhores só a visão sobre esse assunto. Uma visão básica do assunto, mas que é um assunto muito importante. Outra coisa, lâmina, a gente tem que ter a maior distância possível e o tempo de resposta, você tem que estar bem treinado para isso. Nunca entre num conflito com o camarada com uma lâmina. Além disso, você precisa entender alguns conceitos de defesa caso você tenha um problema gravíssimo. Você não tenha como fugir. O importante é justamente você fugir ou você se esconder atrás de um anteparo, de um objeto, uma parede, numa cadeira, um pedaço de madeira, porque a distância é importante. Nunca brinque com um combatente, alguém, uma pessoa num surto psicótico, armado com uma faca, com a lâmina. Lâmina é muito importante. Agora, também é importante para algumas operações militares, algumas operações de segurança também. É importante você ter um armamento desse, ou ter um conhecimento básico sobre esse assunto aí. Um dos ataques principais que você deve entender, que você com a faca na mão, você não vai ficar cortando igual bobo. Então você vai fazer o quê? Vou utilizar a velocidade ao seu favor. Velocidade e o ponto onde você queira atingir. Então com a mão à frente, você esconde a arma retaguarda e inclina o seu corpo. E aí você vai desferir o golpe da seguinte maneira. Você vai lançar a arma e vai acertar o ponto que você quer acertar nessa condição. Um espeto. Então tu está aqui, dou 1, 2, 3. Então o que é isso? 1, 2, 3. 3 pontos que você escolhe para perfuração, com essa ponta aqui. Segundo, o X. Todo mundo já viu fazer. 1, 2. 1, 2. Esse X ele tem um porquê. A anatomia humana ela tem um porquê. Então você escolhe um X rápido. E a empunhadura principal é que você apoia o teu dedo aqui, ó, no gavião, justamente para que a faca ela não corra da tua mão. Então você vai dois disparos. Esses disparos são o quê? Explosivo com velocidade, força e velocidade. Você está navalhando, então você está utilizando a lâmina, o corte, o fio, tá? E entre outros, que a gente não pode mencionar muito. Mas tudo isso é repetição, repetição, repetição. Então no curso de combate com faca, a gente usa uma faca de combate, mas normalmente é plástico ou madeira, a gente pode cortar madeira. E aí você faz uma sequência de golpes para que você ensaie aquilo ali e na hora funcione. Você tem que entender a anatomia humana, a importância de tipo de tendões, qual a musculatura você acertar, qual as artérias, né? Ou seja, todo esse conjunto é importante. O conhecimento do desferir do golpe, mais o conjunto onde você quer acertar. Pessoal, esse assunto é muito complicado, muito vasto, muito complicado. Não posso mencionar determinadas coisas. O importante é que você tenha noção, busque uma academia, faça um treinamento com lâmina, porque é fundamental o combatente entender as necessidades, o entendimento, né, de tão complexo que é esse assunto, combate com faca ou lâmina. Beleza, pessoal? Fique com Deus aí. Espero os senhores aí para o próximo vídeo.